Bom dia, meus queridos leitores desta manhã nublada. Eu não sei quantos graus vocês estão fazendo, eu também não procurei saber. Vocês depois buscam no Google. Mas tá um friozinho, mas tá gostoso, tá um frio, tipo um frio. Tá um frio gostoso, tá saudável, tá uma coisa, não tá aquele sol. Tô limpando meu óculos pra ver, tá show de bola. Ai, e aí, gente, já desistiram de saber o que acontece com o carnaval? Com o nosso querido presidente Bolsonaro, com as nossas divergências, né? Porque a gente tem que ter divergência. Estou aqui para abrir os olhos dos nossos queridos leitores, principalmente nossos brasileiros. Brasil baronil, baronil. Essa é a nossa lei. Lei. É lei. É lei. Eu começando falando sobre o nosso querido presidente, eu vou falar um pouco sobre Joseph Stalin. Tô colando, porque como eu fiz um resumo, tem algumas coisas que eu realmente não lembro. Aí eu dou uma olhada pro lado. Tá. Quem foi Joseph Stalin? Stalin, né? Ele é americano, então é Stalin, né? Esse homem, esse querido mentor, né, não deixa de ser um mentor. Quando você vai para o céu, você vira um mentor. Só não sabemos se é para o bem ou para o mal. Com certeza isso daí é um diabinho. Ele segue a linha de Hitler, esse Stalin. Ele segue essa linha. Ele foi um ditador soviético e colocou em pátria a sua mais célebre frase. A frase dele, tá? A morte de uma pessoa é uma tragédia. A de milhões, uma estatística. A morte de uma pessoa é uma tragédia. A morte de milhões é uma estatística. O que é isso? O que ele quis dizer com isso, né? Aí, se você realmente presta atenção nos meus vídeos anteriores, você vai ligar uma coisa, é como se fosse um quebra-cabeça mesmo que começa a se interligar e tal, né? Que é bem louco mesmo isso. Ficha criminal dele: 20 milhões de pessoas mortas, incluindo extorsões, roubos e assassinatos. Um ser humaninho normal, um cara normal, um homem do bem, né? Um carinha super 10, super gente boa. Acredito que a Marvel tá perdendo um super-herói, né? Porque ele é um super-herói. A linha dele seria idealismo. O que é um idealismo? O que é um idealismo, Virgínia? Idealismo nada mais é que um ideal. O que é um ideal? É tudo que é ideal para você. É simples assim. Se você buscar lá no Google ou em outras fontes mais seguras, eles vão te explicar N coisas de idealismo, eles vão puxar para uma outro parâmetro que agora eu acho que não vem ao caso. Eu sou super básica, sucinta e é na régua, entendeu? Vamos ficar de mimimi. Idealismo nada mais é que um ideal. O que é um ideal para você? O que você mentaliza, né? O que você busca para você? O que é um ideal para você? Né? Um ideal para mim seria paz mundial. Né? Bem ingênua, bem ingenuazinha, né? Bem bonitinha, bem fofinha. Para ele, o ideal seria 20 milhões de mortos. Mas não é 20 milhões de mortos. Ele teve um idealismo em cima disso tudo. Ele teve todo um parâmetro. O cara, entendeu? Não foi qualquer um. Ele foi um cara que pensou. Porque normalmente esses caras psicopatas, que eu posso chamar de psicopata, quando o cara
né, faz a cabeça de milhões de pessoas para um ideal que é somente dele, né? Ele faz um ideal que é dele. E o que seria um ideal para ele? Seria poder. O que seria o poder para ele? Aí é um poder de religioso? Não. É um poder militarismo, do militar mesmo, dessa linha aí, tá? E o que ele quer dizer com... Imagina, o que você quer dizer com poder legislativo também, né? Não deixa de ter um poder legislativo, porque se não existe uma guerra sem ter a concepção de um majoritário que é o presidente, tipo, assina embaixo, fala ok, tudo bem, nós precisamos realmente dessa guerra, né? A gente precisa de pessoas para dizer ok, para acontecer alguma coisa. É a mesma coisa de eu fazer uma lei de aumento do salário dos políticos. É sempre sim para eles. Quando é para a gente, é não. Agora não dá, tá apertado. Agora não dá porque vai fazer um rombo nos nossos cofres públicos e blá, blá, blá. A história que todo mundo sabe, mas eles têm filho, né, gente? Eles têm um padrão que não pode descer esse padrão. Eles têm um padrão muito elevado, né? Eles têm um padrão executivo, né? Eles precisam de jatinhos para poder fazer leis para outros países. Eles precisam conhecer outros lugares onde ele possa imperar. Porque se ele não conhece outros países, se ele não conhece outras culturas, como que ele vai conseguir imperar, né? Fazer o seu reino? É simples assim. Continuamos, né? Então, quer dizer que se eu acredito que vamos lá, eu escrevi aqui, nem eu estou tentando entender. Quer dizer que se eu acreditar que o mundo ficará mais puro se matar todos aqueles que são contra seu idealismo? Ah, tá. Entendi o que eu quis dizer. Tá bom. É que eu fiz, às vezes eu escrevo coisas que nem eu entendo, mas agora eu entendi. Por exemplo, o idealismo dele, né? Que eu falei de idealismo dele na concepção de Stalin, seria que se ele matasse certos tipos de pessoa, o mundo ficaria mais puro. Tipo mais ou menos a linha de Hitler mesmo, né? Tipo, se matarem todos os judeus, nós vamos ficar limpos de coração, limpos de almas, limpos de tudo. Como se ele realmente fosse Deus para simplesmente chegar e matar 1 milhão de pessoas, sei lá quantas milhões de pessoas o Hitler matou. Fora gás, fora estupros, fora crianças. Gente, vocês não têm. É que nós colocamos muito não, mas é superficialmente. Não, coloca tipo, eu não consigo nem explicar o superficial do superficial da história, tá? Porque o negócio é pingando sangue mesmo, o negócio é escorrendo sangue, é você ver o negócio sangue escorrendo mesmo, entendeu? Quando nós falamos de guerra. Então esse Stalin nada mais foi do que um idealizador louco. Agora falando espiritualmente, eu, como louca que sou, porque se você não for louco, você desiste de viver, tá? Porque nós estamos vivendo num mundo louco mesmo. Se você não acreditar que as coisas existem, sobrenatural existem, você vai pirar, tá? As coisas realmente existem e existem. E ponto. Aí eu falando de espiritualidade, né? Tá. Eu acredito que ele foi um Lúcifer. Então, vou pegar essa linha de Lúcifer. Quem foi Lúcifer? Foi um anjo caído, certo? Foi um anjo que foi rejeitado por Jesus porque ele traiu Jesus, e tem toda uma história agora, porque eu não estudei isso agora, mas eu sei pelo menos um pouquinho, então eu vou terminar a minha conclusão.
Aí ele chegou e fez toda aquela coisa toda, tal, e se arrependeu. E eu acho que ele chegou, né, lá em cima e falou, pô, né, trocou uma ideia, bem coisa de louco mesmo, pega a minha linha aí. É, conversou lá com Deus, ou o sucessor de Deus, né? Porque Deus é muito, é um imperador, né? Um cara, tipo, muito celestial. Mas não sei, um sucessor dele chegou e falou, ah, ó, sucessor, ok. Ai, pô, me dá uma chance aí, né? Me dá uma oportunidade, pô, eu preciso. Eu sei que eu errei, eu sei que eu matei milhões de pessoas, estrupei e degolei e matei na gás, mas, pô, pensa no meu lado, cara. Sou um cara do bem agora, eu mudei, sou um cara agora que oro, rezo, entrei pra igreja, sou um cara super do bem. Dá uma oportunidade aí. Aí eu acho que ele chegou e falou assim, sim, posso dar essa oportunidade. Se você retornar a sua, o seu espírito inferior, a ser um espírito inferior. O que seria um espírito inferior? Seria esses mendigos, né, de rua, esses caras que comem comida de lixo, ou sei lá o que. Eu acredito nisso sim, que ele chegou e deu essa oportunidade para ele. Porque quando nós descemos aqui, nós esquecemos de tudo, né? É tipo um apagão. Você até lembra de algumas coisas. Se você quiser realmente estudar esse estudo espiritual, que é muito gostoso e é muito doido, você começa a ter insights, algumas coisinhas na sua cabeça, tipo, lembrando que ou você já foi uma plebeia, ou foi uma rainha, ou foi uma princesa, eu não sei, enfim, tem tantas possibilidades, ou já foi estuprada, já morreu na mão de um louco, entendeu? Enforcada, morreu assassinada, morreu, enfim, na bruxa, foi uma bruxa e morreu na Inquisição lá, porque falou demais. E aí, com certeza, ele deve ter falado isso pra ele. E ele se negou, falou: não, eu não vou, porque eu sou o sangue azul. Eu sou. Eu não sou qualquer um. Você brincou, você tá louco? Não, eu não vou, eu me nego. Aí ele, Deus, né, falou assim: faça da sua vontade a sua determinação. E foi o que ele fez, né? A determinação dele falou negativo, não vou ficar comendo lixo. E o que ele fez? Ele continua testando o poder de Deus. Ele continua testando o poder desse santo maior, desse homem maravilhoso que é Deus. Ele simplesmente falou, não, e ele continua fazendo, porque ele acha que Deus vai se opor com isso, questionando, falando assim, mas então eu vou colocar a culpa no Senhor, né? Já que eu estou matando várias pessoas inocentes, a culpa vai ser sua, desde o momento que você não me perdoou. E ele, tranquilamente, falou, não, senhores Stalin, a culpa é somente sua. E você, cada vez que mata um ser humano puro, você retorna uma vida atrás. Aí eu fico pensando, né? Se esse cara continua matando, se esse cara, o que ele. Hoje vai entrar onde, né? Pelo cano, né? Ele vai comer merda, sei lá o que esse cara vai ser hoje. Eu não sei, não consigo nem. Porque eu acho que a oportunidade grande foi dada. Ele teve uma oportunidade grande. Gente, nós não podemos simplesmente. Eu já vi muito. Vamos contar a história do Silvio Santos. Eu não sei, eu não conheço esse cara direito e tal. A gente conhece porque todo mundo falou que ele foi um engraxate, um cara de rua que construiu o seu império, enfim. Né? Eu acredito que tenha outras histórias tão bonitas quanto de pessoas que realmente quiseram mudar e aceitaram Deus e tal. Eu acredito nisso, né? Porque desde o momento que você morre, muita coisa muda, né?
os seus tipos sanguíneos muda, os familiares muda, né? Porque muita gente fala, isso é coisa, isso também tem um pouco de, sim, tem, lógico que tem um pouco de sanguíneo, tem um pouco de espiritual, tem um pouco de tudo, mas quando você morre, tudo muda, né? Ele vai te dar uma oportunidade. Desde o momento que você tem uma oportunidade, você tem que agarrar e falar, não, tudo bem, eu aceito de coração, já que eu fiz tanta merda, né? Mas tem pessoas que acham que jamais eu vou fazer isso. Como assim? Não posso. Aí vem aquela história de repressão, de regime de repressão. O que vem a ser regime de repressão? Peraí, estou arrumando aqui. Pronto. Regime de repressão. Se você ver nos meus antigos vídeos, tem isso, né? O que vem a ser repressão? É tudo aquilo que você tem medo, né? É tudo aquilo que você não tem forças para lutar contra algo muito maior, algo muito forte. A mesma coisa de você chegar e estar na rua e você estar com o celular aqui no ouvido e um cara vir aqui na tua coisa. Tu vai fazer o quê? É uma repressão. Se um cara são, consciente, sabendo que pode levar um tiro na cabeça, lógico que ele vai fazer assim, pode levar. Tem aqueles que já tá já pilhado, que já tá bem crazy, que enfrenta e tal, e vai levar um tiro na cabeça e vai morrer. Então, o que é repressão? É tudo aquilo que você tem medo, né? E essa pandemia que aconteceu aí foi realmente para você ter medo. Eu acredito que tem eu pensando bem, tem duas portas dessa pandemia, tanto negativa como positiva, tá? A negativa foi exatamente por isso, pela coisa de repressão, por você ter medo de coisa de lutar, por exemplo, tem muita gente que fechou as portas, não teve continuidade para trabalhar, entende? Então, teve um pouco disso. Já no lado positivo, teve algo para você realmente repensar a sua vida, repensar seus valores, repensar o que você realmente fez de bom e de ruim. Será que eu não posso melhorar isso? Será que eu não posso, né, ser uma pessoa melhor? Será que eu não posso fazer dessa pandemia algo espiritual na minha vida? Tudo bem, mas eu não acredito nisso, essa coisa espiritual. Ok. Eu acredito de verdade também que aquelas pessoas que realmente não são espíritas nem estariam vendo esse vídeo, porque não, ou está vendo somente para Sim. Então, os únicos realmente que foram beneficiados, eu agora estou falando no lado negativo, beneficiados desse coronavírus, foram aqueles que já tinham estudos, né? Aqueles que já tinham, eu não digo estudo básico, aquele estudo que você estuda a faculdade igual eu fiz a faculdade, aí eu estudei um pouquinho e tal. Não, estou falando de estudo realmente no total, aquele estudo de espiritualidade, de reencarnação, de saber o que vai acontecer futuramente, tipo Mãe de Ná, daqui 10 anos o que pode acontecer, tipo logísticas e coisas assim. E quem são esses? São aquelas empresas enormes, aquelas empresas que já estão lá em cima, tipo Nestlé. Eu estou falando de empresa realmente grande, né? Estou falando de empresa grande, que já tem uma noção de balança e saber o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Agora, eles são egoístas? Não sei. Não sei. O que é ser egoísta para você, né? Eles não vão tirar dinheiro do bolso para dar 5 minutos de TV para abrir os olhos da população. Não vai fazer isso, né? Não vai fazer isso. Tem muita coisa que eu ainda não consegui entender, né, nessa pandemia, né, nesse vírus que matou tanta gente. Será que realmente
qual é a diferença de uma pessoa? Foi uma guerra, para mim, esse coronavírus nada foi do que uma guerra mundial, né? Só que guerra mundial, aquela guerra mundial camuflada, onde não tem pessoas direcionadas, né? Tem sim, tem o presidente Bolsonaro, aí tem o presidente dos Estados Unidos, aí eu tenho o presidente do México, tem o presidente do Japão, tem o presidente da Ásia, tem o presidente da Rússia, tem o presidente da Itália, tem o presidente da China, tem o presidente. Né? Todos esses presidentes, eu tenho certeza que já sabia que da bomba que ia estourar. Isso eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Sabe? Isso eu tenho certeza. Por que que eles já não acionaram esse botão de emergência? Né? Por que que eles um ano antes disso acontecer, porque eu tenho certeza que um ano antes disso acontecer, eles já sabiam. Porque ia gastar muita grana, né? E essa grana, não sei se ia valer a pena, né? Melhor morrer mesmo pessoas, porque aí morre logo e acabou. Menos dor de cabeça pra mim. Toma uma aspirina, né? Então, tem coisas que realmente é pra gente pensar mesmo e abrir os olhos, Brasil. É pra abrir o olho mesmo, porque o Brasil, ele está sim amarrado com um monte de outros países. Né? Eu estou falando como brasileira. Lógico que tem outros também tão indignados quanto eu. Eu digo pessoas normais, né? Pessoas que realmente se preocupam com o que está acontecendo, né? Em outros países. Né? E está tão chateada quanto eu com esse presidente. E eles fazem o que pode fazer. Eu estou fazendo o que dá para mim fazer, que é isso. Né? Então, na Bíblia tem muitos salmos, tem muita frase que se você ler, entender direitinho, você vai ver o quanto faz sentido. Um estudioso, né? Um cara realmente um padre, um pastor que estudou a Bíblia, que sabe de cor e salteado, sabe tudo o que se passa, o que passou. Então, uma pessoa estudada já sabe que talvez, sim, vai ter uma outra pandemia. Quando? Né? Nós queremos saber quando e por que dessa pandemia. E por que nós, pobres, pagamos por isso? Né? Por que não eles, né? Eles, assim, pensando mediocremente, eles pagam com remédios, né? Pagam com hospitais caros, pagam com outra coisa, não deixa de pagar, mas é a nossa vida, né? Mas se pensar friamente, que vida? Que vida que você está tendo, né? Será que realmente Deus não está te dando uma oportunidade de reencarnar, de fazer uma pessoa diferente, um outro lar para você? É difícil falar isso, não é fácil, né? Porque quando você tem uma família, quando você ama seus entes queridos, eu amo minha família, eu não penso nisso. Eu estou satisfeita aqui, não quero, não quero, muito obrigada. Se ele me oferecer isso, eu falo, não, eu estou satisfeita aqui, eu posso continuar pagando aqui meus pecados, está tudo bem aqui. Eu estou muito bem aqui, muito obrigada. Eu amo minha família, não. Mas tem outros que não tem saída, né? Que é uma mãe que morreu de droga, é um pai que morreu de tiro na cabeça porque estava no tráfico, é filho que viu tudo isso e continua fazendo merda. Então tem N coisas, né? Então, como eu falei, continuando, os meus vídeos têm tudo ligação uma coisa com a outra, tá? É carnaval, alianças, subordinação. O que são alianças, né?
Zumbis, eu gosto de falar, eu gosto de conversar porque eu gosto de fazer as coisas bem simples, bem simplificadinhas, coisas bem. Não sei se vocês já viram o filme de zumbis. Aquele filme que quando você é mordido por um zumbi, você vira zumbi também. Nós estamos vivendo essa era de zumbis, entendeu? Só que é um zumbi, eu vou tentar explicar por esse lado mais simples, que eu também gosto assim. Preto no branco, ó, é isso e isso. Não fica me enrolando, entendeu? É isso e isso. Eu não estou enrolando, é que às vezes as coisas fogem da minha cabeça, mas o que eu tenho que falar, eu falo. Aí tá, eu já falei de zumbi. Gente, zumbi nada mais é do que são alianças. Zumbis são alianças. O que são alianças? São aqueles que já foram mordidos. Que foram mordidos? Que vai continuar seguindo, igual os Minions. Vai continuar seguindo ele porque já deu dinheiro, eles já estão amarrados, eles não podem sair disso. Não tem como, tá? Eles já estão já vivendo essa vida e para eles, por mais que eles queiram sair, é difícil. Por quê? Porque vem represália, vem gente falando que vai matar, que vai fazer, ou ele tem que pagar. O que já foi, né? Tipo, são cargos majoritários, são cargos importantes que já foram dados, entendeu? Não é simplesmente chegar e falar, não quero mais seguir você. Não. Não é assim. Né? Tem pessoas que já estão. Então, vamos se preocupar com essas alianças, com essas pessoas que já estão já amarradas, né? E pensar em outras pessoas, porque não estou falando que você simplesmente tem que excluí-las, não, mas já estão contaminadas. É aquela história, já mordeu, já estão contaminadas. Não adianta você chegar e falar, vou salvar porque ele vai te morder. Porque isso é lei da sobrevivência. A mesma coisa, eu estou sofrendo, estou morrendo afogada. Aí o cara vai lá e vai tentar me salvar. Eu vou puxar ele também, porque é a lei da sobrevivência.